Se você quer aprender a controlar a sua mente, se você quer ter autocontrole sobre a sua procrastinação, acabar com o seu medo, ou pelo menos controlar esses impulsos negativos, esse vídeo aqui é para você. Hoje a gente está trazendo aqui no canal um dos livros que é considerado um dos melhores do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento, escrito por um dos maiores autores do nicho, o reconhecido Napoleon Hill. E o livro de hoje é O Mais Esperto que o Diabo. Se você quiser ficar mais esperto que o diabo, não perca esse vídeo até o fim. Essa é mais uma do quadro Ei, eu tenho um livro para indicar para você. Fala galera protagonista, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Protagonista. Hoje a gente está trazendo aqui a resenha do livro, né? O Mais Esperto que o Diabo. Esse livro aqui tão polêmico e tão incrível, um dos melhores que eu já li do desenvolvimento pessoal. A gente vai falar sobre ele hoje, sobre o contexto com que esse livro surgiu e os ensinamentos que você pode tirar dele para a sua vida, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença se você colocar em prática. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, compartilha aí e dá uma olhada depois aí nos outros vídeos, que tem muita coisa bacana aqui no nosso canal para você assistir aí. Então, sem mais delongas, vamos lá. Muito bem, pessoal, Napoleon Hill, ele foi um dos grandes escritores aí, né? Até hoje ele é um dos escritores mais referenciados do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, do mindset financeiro. Ele é uma das grandes referências nesse quesito. E uma das suas obras-primas, né, além do Quem Pensa Enriquece, é o livro O Mais Esperto que o Diabo, que foi publicado em 2011 e se tornou um dos mais vendidos no ano de 2020. Só que você acha que esse livro aqui fez sucesso na época que ele foi escrito? Não, justamente porque o Napoleon Hill, ele escreveu esse livro aqui em 1938, só que para aquela época o título em si soava um tanto como polêmico, né? Muito problemático para aquela época, inclusive até para os tempos de hoje. Só que naquela época era muito pior. Então ele foi proibido de ser publicado a tirar pelo título, né? Mais Esperto que o Diabo, né? Depois, né, de praticamente 73 anos é que ele conseguiu ser publicado, quando o autor infelizmente já tinha morrido. Mas qual que é a história por trás desse livro aqui, tão polêmico, tão incrível, como eu falei para vocês? O Napoleon Hill, ele era um cara que ele gostava de fazer pesquisas e ele era um homem muito estudado, enfim. Ele começou a desenvolver uma pesquisa onde ele entrevistou basicamente 500 pessoas que ele consideravam pessoas de sucesso, pessoas que tiveram grande êxito nos seus negócios, nos seus empreendimentos, nas suas carreiras. Foi então que um dia ele entrevistou um cara chamado Andrew Carnegie. E esse cara, ele ficou muito entusiasmado com aquela pesquisa, mas ele deu um adendo para o Napoleon Hill. Ele falou assim: mas Napoleon Hill, ao invés de você pesquisar só pessoas de sucesso, por que você não pesquisa, cara, pessoas de fracasso também, para você ver o que vai acontecer? Então o Napoleon Hill seguiu o conselho do Andrew Carnegie e, financiado por ele, né, pelo Carnegie, ele começou essa pesquisa aí com as pessoas fracassadas. E durou quase 3 décadas. E nessas quase 3 décadas, ele entrevistou mais de 25 mil pessoas fracassadas, por incrível que pareça. É muita gente fracassada, meu Deus. Bom, enfim, depois que ele desenvolveu essa pesquisa, né, de 25 mil pessoas fracassadas com as outras pessoas de sucesso, ele pôde fazer uma pequena síntese do que classifica pessoas de sucesso, pessoas de fracasso, qual que é a diferença delas. E ele chegou à seguinte conclusão de que, na maioria dos casos, a diferença está na mentalidade dessas pessoas. Foi então que ele se inspirou, né? Aconteceu uma coisa ali com ele, não sei o que aconteceu, que ele resolveu escrever, né, um livro que ele fala que é uma entrevista que ele teve com o Crabulhão, né? Com o diabo mesmo. Só que aí você pode estar se perguntando, ué, mas ele
fez uma entrevista com o diabo, né? Você pode até ver aqui, ó, no livro, é cheio de perguntas e respostas, ó, é um livro de perguntas e respostas. Ele fazia pergunta e o diabo respondia. Só que aí você fica aí se perguntando, será que foi o diabo mesmo que ele falou? O diabo conversou com ele? Que diabo que era isso? Ele foi pro inferno? Como é que foi isso? Bom, para você ter uma ideia, o diabo, ele até fala aqui no livro, não tem nada a ver com aquela ideia que a gente tem, né, do cinema, de televisão, com chifre, com pé de bode, com aquela expressão feia, enfim. Não, não tem nada a ver com esse tipo aí de diabo que a gente está acostumado a imaginar. Mas por que essas caras de espanto? Acorda! Por acaso eu sou algum monstro? Não, de jeito nenhum. Nós estamos até impressionados com sua elegância, com sua finura. O diabo aqui seria uma coisa mais criada pelo humano que está ligado à nossa mente. Ele não deixa muito explícito aqui, mas é basicamente isso, que o diabo ele mora nas nossas mentes e ele é todo pensamento negativo que nos faz desenvolver atitudes negativas, que aí vem o medo, a desmotivação, que vem a falta de coragem, a falta de inspiração. Tudo isso está atrelado ao diabo que está na nossa mente e nos faz ter pensamentos negativos. O medo é uma das maiores armadilhas que ele usa para fazer com que as pessoas se tornem alienadas, né? Ele separa isso aí, as pessoas de sucesso como as não alienadas e as fracassadas como alienadas. Eu sei que pode parecer uma coisa muito maniqueísta, só que no sentido aqui da abordagem, os alienados são aquelas pessoas que têm uma mentalidade muito pequena, com crenças muito limitantes e muito difíceis de ser expandidas, principalmente atreladas ao medo. Ele fala que, inclusive, os maiores medos de todos os seres humanos, né, dessas pessoas fracassadas em si, são o medo da crítica, o medo da perda do amor, o medo do fracasso, e dois dos mais fortes são o medo da pobreza e o medo da morte. Bom, o diabo também faz com que as pessoas caiam nos vícios. Ele usa a bajulação para fazer com que você se distancie do seu foco, para fazer com que você deixe de fazer o que tinha que ser feito, com que você se torne uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que não tira do papel as suas metas, uma pessoa que tem medo, que se aliena com tudo. E basicamente esses vícios estão nas drogas, na bebida, no sexo, tudo isso que é da natureza humana, quando tornado vício, faz com que você perca a sua energia criativa, a sua motivação, a sua vontade de querer construir alguma coisa, criar alguma coisa, né? A busca pela dopamina, né? Porque tudo aquilo que é fácil, rápido e acessível, né? Que é um vício, faz com que você perca o ânimo para qualquer coisa. Isso tudo são armadilhas que o diabo usa para fazer com que nós tenhamos uma mentalidade pequena, para fazer com que nós desenvolvemos, né, uma vida medíocre e negativa. Inclusive ele fala que existem pessoas que são propagandistas do diabo. Ele fala que existe aí esse pessoal, que é justamente esse pessoal que reclama de tudo, esse pessoal que é muito negativo, esse pessoal que tem muitas crenças limitantes que acabam tentando influenciar você de alguma maneira ou de outra. Enfim, o diabo ele usa de várias e várias artimanhas através da nossa mente. Por isso que é tão perigoso quando a gente não tem muito controle sobre a nossa mente. Eu sei que, claro, ter controle absoluto da mente é muito difícil, mas o fato de você ter consciência de quais problemas a sua mente cria na sua vida já é um primeiro passo. Bom, o diabo até fala que o maior opositor dele, né, é Deus, ou seria para outras pessoas que não acreditam, mas tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é positivo. Ele fala que a maior arma contra ele, inclusive, é o pensamento positivo. O pensamento positivo aqui não é só o pensamento positivo do vamos pensar positivo que a vida vai ficar boa. Não, é você de fato ter um pensamento
positivo, resiliente, você não ficar focando em reclamar das coisas, você não ficar focando na falta, na escassez, nos problemas, é você de fato ter um pensamento de aprender com os erros, de procurar oportunidades onde há crises, enfim, de procurar aprender com as lições do dia a dia, entendeu? E aí ele fala que com o passar do tempo, o acúmulo de pensamentos negativos, né, o acúmulo de medos, de crenças limitantes, né, e de todos esses hábitos ruins, os vícios, né, nas drogas, no sexo, na alimentação ruim, tudo isso que é vício vai fazer mal para você, para o seu corpo, para a sua mente, e tudo isso, num acúmulo, vai se tornando uma coisa que ele chama de ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico é basicamente quando você já tem uma coisa tão enraizada na sua mente, na sua vida, que já virou uma coisa inconsciente. Você já faz que você nem sente. Sabe o hábito da gente, às vezes, escovar os dentes antes de dormir? Tem gente que faz isso no automático, inconsciente, que às vezes nem lembra que escovou os dentes, porque é uma coisa que já está intrínseca naquela pessoa, intrinsecamente na rotina daquela pessoa. Então, o ritmo hipnótico é basicamente isso. Padrões de pensamento, né, formas de pensar, né, medos, traumas, crenças, hábitos físicos mesmo, né, de comer coisas que não são saudáveis, de consumir drogas, enfim. Tudo isso, num determinado período de tempo, quanto mais você faz, mais aquilo vai fazendo parte da sua vida, de maneira que você nem sente que está ali inconsciente. Você não sente que aquilo ali se tornou uma coisa enraizada. Você pode até achar que a qualquer momento que você quiser, você pode parar com aquilo ali, e não é tão simples assim de parar. Então ele fala que o ritmo hipnótico é praticamente isso. É quando uma coisa já está inconsciente na sua vida, que você talvez não tenha nem controle mais sobre ela. E aí entra uma questão que ele fala que o ritmo hipnótico, você pode usar ele a seu favor também, com hábitos positivos, né, com atitudes mentais, com pensamentos de crenças expansivas. Por exemplo, se você começar a fazer o hábito de fazer exercícios físicos, né, durante a semana, sei lá, 4, 5 vezes por semana, em um período de tempo, esse hábito vai ganhando força, vai se tornando uma coisa cada vez mais forte e mais intrínseca na sua rotina, a ponto de você não viver mais sem fazer aquilo, a ponto daquilo se tornar um vício bom, no caso. E aí entra o ritmo hipnótico mais uma vez, só que no caso de uma forma positiva, né? Para finalizar, ele até fala, o próprio diabo revela, né, que é possível sim a gente ter um certo domínio sobre as nossas atitudes, as nossas mentes, ter um certo autocontrole. Tudo isso se a gente tiver o seguinte: ele fala até que os valores necessários para isso são a gente se cercar de boas influências, né? Porque o ambiente acaba moldando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Ele fala também de você procurar ter uma resiliência de aprender com os seus erros, né? Procurar ali o que há de bom naquele problema que aconteceu, porque, querendo ou não, os problemas, as adversidades, elas são talvez um dos pontapés iniciais para o sucesso. Por quê? Porque quando a gente tem uma vida normal, que vai seguindo a linha, no momento que surge uma adversidade, é como se aquilo ali fosse um obstáculo, que aí a gente precisa dar um jeito de passar por ele. Nessa maneira de dar um jeito de passar pela adversidade, a gente acaba aprendendo a ser mais esperto, a mais inteligente, mais atencioso. Ou seja, a adversidade, ela é mais aliada do que inimiga, se você parar para pensar. Porque ela vai quebrar um padrão de pensamento e vai fazer com que você revire ali uma maneira de resolver aquele problema. E aí você vai sair mais esperto, mais experiente, mais inteligente. Outro valor que o próprio diabo revela aqui para ajudar você a se tornar uma pessoa de sucesso, né, bem-sucedida, é você definir o seu propósito com muita clareza. Qual que é o seu propósito e qual é o seu planejamento para atingir ele? Quando você tem um objetivo muito claro e definido, o que você quer de fato, é muito mais fácil de você não se distrair no meio do caminho, você não se desmotivar e não se deixar influenciar tanto pelas pessoas negativas, né? Os propagandistas do diabo mesmo.
Então defina o seu propósito com muita clareza e alice a pessoas de sucesso, pessoas com mentalidade mais expansiva, né? Procure ali encontrar uma vantagem em cada adversidade, porque se você procurar em alguma coisa você vai se apoiar que vai te colocar para frente. Basicamente é isso. Só essa resenha aqui, esse resumo das principais ideias, não deixa você ileso de ler esse livro aqui. Inclusive, eu deixo aqui na descrição o link para você adquirir o livro. Eu recomendo demais. É um livro para você ler 2, 3, 4 vezes. Não é um livro tão grande, tá, gente? É um livro muito legal de ler. Você fica muito inspirado com o que você aprende aqui. E dá para colocar em prática e ver resultados, né, quase que imediatos as ideias que tem aqui nesse livro. Bom, o vídeo foi esse. Se você gostou, mais uma vez eu peço que você curta, comenta aí embaixo o que você achou mais interessante, concorda, discorda. E não esqueça que você é o protagonista da sua história. A gente se vê no próximo vídeo.